A gente volta a falar sobre a greve dos metroviários em São Paulo. O repórter Soraya Lawande acompanha a situação da estação Tatuapé. Soraya, qual a situação por aí, então, de momento? Como está a movimentação dos passageiros? Quais as atualizações, Soraya? Pois é, né, Adriana? Segundo dia de greve aqui dos metroviários, os usuários aí tendo que enfrentar distâncias maiores, lentidão no trânsito, os ônibus lotados, né? Muita gente optando aí por pegar ônibus, já que a opção de metrô não tem, né? Então, o que a gente mais percebe aqui, apesar das portas ainda continuarem fechadas e usuários até já desistirem de ficar aqui em frente, na expectativa dessa abertura, muitos usuários ainda perdidos, não sabendo a alternativa para conseguir chegar ao trabalho, a uma consulta médica, à faculdade, enfim, ao seu compromisso nesta sexta-feira, segundo dia de greve. Muitos usuários, inclusive, encostando aqui na nossa equipe para perguntar como que eu faço para chegar em tal lugar, se eu pego ônibus, vá de metrô, aliás, de trem, qual que eu pego, qual linha eu pego. Infelizmente, uma situação complicada aí no segundo dia de greve, lentidão em todas as regiões da cidade, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, já que o rodízio segue suspenso também durante todo o dia desta sexta-feira, principalmente região sul, registra agora quase 120 quilômetros de congestionamento. Quem teve a opção, então, de optar por sair de casa de carro, então, vai ter que ter paciência aí para enfrentar essa lentidão. O metrô de São Paulo acionou aquele plano de contingência, né? Ou seja, colocou em funcionamento alguns trechos de 3 das 4 linhas que estão paralisadas por conta dessa greve. A linha 15 prata segue fechada, enquanto as linhas 4 amarela e a 5 lilás estão em funcionamento. Então, quais são esses trechos que estão operando neste momento? Linha 1 azul funciona da Ana Rosa até a Luz, linha 2 verde funcionando de Alto do Ipiranga até as Clínicas, linha 3 vermelha de Santa Cecília a Bresser Moca, e a CPTM também abriu algumas transferências para o metrô na estação Luz e Brás e também ampliou o horário de pico até daqui a pouco às 9 horas da manhã. As transferências na CPTM também acontecem entre as linhas 4 amarela e 8 diamante, que funcionam normalmente nas estações Luz e Barra Funda, segundo nota aqui atualizada do metrô. Na estação Corinthians Itaquera está sendo realizado até um procedimento de contenção de fluxo nas escadas rolantes que seguem desligadas. E o serviço expresso da linha 10 também segue sem funcionamento nesse momento. O Sindicato dos Metroviários, desde as 7 horas da manhã desta sexta-feira, realizam uma assembleia para votar aquela proposta que foi feita pelo metrô ontem à noite ainda, a respeito da proposta que foi oferecida, então, do abono compensatório no valor de R$2.000 a ser pago no próximo mês de abril, no dia 14 de abril. A maioria dos representantes, eu tenho acompanhado aqui a assembleia, que já dura mais de 1 hora, então, os representantes, muitos deles, a maioria, acredita que essa proposta do metrô de R$2.000, então, seriam insuficientes pela luta que eles vêm enfrentando. Segundo a própria presidente do Sindicato dos Metroviários, então, essas negociações e reivindicações com o governo e também com o metrô já acontecem desde o início do ano. A própria presidente disse aqui que acredita não continuar com essa manifestação no final de semana. A ideia, a princípio, do sindicato seria de aceitar essa proposta, apesar deles não aceitarem. Então, eles abriram um processo de votação com vários representantes dos sindicatos. Outro representante diz que mesmo o sindicato achando essa proposta que não chega perto do que eles estavam esperando, nesse momento, parte deles, então, dos representantes, acham melhor fazer até esse recuo para estar mais próximo, mais forte no próximo movimento, enfrentando aí contra a privatização. O metrô diz que nessas reivindicações, em todos esses processos aí de luta contra a classe, diz que empenhou todos os esforços para atender as reivindicações, mas afirmou que a realidade econômica nesse momento, que não há possibilidade então de pagamento do abono no valor que eles haviam proposto, já que a empresa teve uma queda, uma sequência
sequência de queda de arrecadação durante o período da pandemia e que ainda não conseguiu retomar com a demanda dos usuários. Os metroviários, então, pedem o abono para repor os valores da PLR, participação dos lucros e também resultados que, segundo eles, não foram pagos nos últimos 3 anos, também a contratação de funcionários e o restabelecimento adicional de periculosidade em alguns cargos. Então, a gente segue acompanhando essa assembleia para saber, então, qual é a posição, né, da categoria ali diante dessa proposta oferecida pelo metrô. E a expectativa é que, se hoje ainda, né, houver um acordo firmado, que o serviço, então, possa voltar totalmente e que, de uma vez por todas, aí as portas do metrô sejam abertas, não só nessa estação, mas em outras, e que o usuário consiga aí circular pelo metrô e tirar esse caos aí, porque a gente vem acompanhando desde ontem, né? Não tá fácil para quem precisa usar o transporte coletivo. Um tremendo transtorno para os passageiros. Eu quero fazer mais uma pergunta bem rapidinha para a Soraya. Só antes, a gente acompanhou com ela mesmo, são diversos os impasses ainda entre as partes e neste momento acontece a assembleia do Sindicato dos Metroviários e onde é discutido realmente, onde são discutidos todos esses pontos para que finalmente algum acordo seja selado, para que as partes, alguém tem que ceder, né? Alguma das partes tem que ceder e estão envolvidas na negociação a Prefeitura, o Governo do Estado de São Paulo, também o Ministério do Trabalho, o próprio metrô e o Sindicato dos Metroviários. A gente vai seguir acompanhando essa discussão. Só mais uma última informação, Soraya, aí na estação que você está do Tatuapé, a gente vê atrás de você realmente as portas trancadas, os portões fechados que dão acesso aos metrôs, né? Mas a gente vê também uma movimentação muito intensa de passageiros andando para lá e para cá. Esses passageiros estão fazendo o quê? Justamente se aproveitando do serviço da CPTM. Como é feita essa transferência, tal baldeação? Exatamente, Adriana. Não é um movimento, aliás, para quem vem na estação Tatuapé diariamente, sabe que esse movimento, vou até pedir para o Ale mostrar para vocês nas imagens, é um movimento corriqueiro aqui da estação, porque, como você disse, a estação Tatuapé, ela faz parte do sistema de trens metropolitanos, então da CPTM, também tem a integração para o metrô, onde a gente está agora nesse momento, em frente dos portões fechados, e aqui embaixo da estação ainda tem um terminal de ônibus. Então, essa movimentação corriqueira da estação Tatuapé é referente ao embarque dos usuários pelos trens. Então, as pessoas que conseguem fazer e chegar aqui na estação através de trens, a maioria delas já está descendo para pegar o ônibus aqui embaixo, no terminal, ou então, de repente, muita gente veio falar para a gente aqui que a opção hoje vai ser também usar o transporte por aplicativo. Então, essa movimentação que vocês veem nesse momento é de usuários que estão utilizando o sistema de trens aqui da cidade de São Paulo, portanto, da CPTM, que está funcionando normalmente nesse momento, nesta sexta-feira. Adriana? O problema do transporte de aplicativo é o preço que fica com os reflexos, né, dessa greve do metrô, que são diversos na cidade. O valor do transporte do aplicativo, que quadruplica, o preço também dos táxis, né, a dificuldade de conseguir chamar um motorista desses num momento como esse, e também o volume de carros na cidade, uma vez que a gente volta a reforçar, né, rodízio de veículos liberado pelo segundo dia consecutivo em São Paulo, hoje sexta-feira, para veículos com placa final 9 e 0, liberado ao longo de todo o dia, independente se a greve for encerrada ou não. Ontem quase foi, né, mas essa cláusula, essa medida sobre catraca livre, pelo menos ao longo de toda a quinta-feira, que os metroviários exigiam ontem, que quase foi aceita, ao final das contas não foi, o que impediu o fim da paralisação. Valeu, Soraya Lawande, a gente fica em contato, qualquer novidade chama a gente por aqui, seguimos acompanhando o assunto, agora com a repórter Beatriz Manfredini, que também traz informações sobre essa greve pelo segundo dia em São Paulo, nessa manhã de sexta-feira, transtorno para o passageiro paulistano. Beatriz Manfredini está pronta já para trazer para a gente detalhes, as novidades, né, que a gente está aguardando.
começou às 7 da manhã a reunião na Assembleia com o Sindicato dos Metroviários, que o sindicato disse ter recebido um e-mail, um comunicado do governo do estado de São Paulo com uma nova proposta para o encerramento da greve e que justamente esse comunicado seria discutido entre os seus nesta manhã, às 7 da manhã, nessa Assembleia que há pouco a gente acompanhava aqui imagens, um trecho da discussão ao vivo, já que ela é transmitida, aberta ao público. São diversos os impasses entre as partes. Aí então um pouquinho das imagens para quem nos vê, não é, Tiago, justamente sobre essa discussão para ver então se ainda nesta sexta-feira as linhas que estão paralisadas, a azul, a verde, a vermelha e também a prata, são finalmente liberadas. Inclusive essa assembleia atrasou, a previsão era de começar às 7 horas da manhã, mas começou bastante atrasada e a gente fica acompanhando para saber se haverá alguma decisão hoje, torcendo para que essa greve chegue ao fim finalmente, depois de 2 dias de paralisação. Em instantes a gente volta com outras informações.